Fala galera, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, da derrota do Cruzeiro para o Democrata ontem. Eu ia até fazer vídeo logo depois do jogo, eu não consegui, gente, tava ao vivo e depois cheguei muito cansado, eu falei, amanhã eu faço. Então os jogos do Clássico, os vídeos do Clássico, um vai sair hoje à noite e o outro amanhã, tá? É só pra vocês saberem. Mas é isso, vamos falar um pouquinho dessa derrota do Cruzeiro, que temos algumas coisas positivas para se tirar. Acho que temos também lições negativas. Era um jogo muito importante que o Cruzeiro poderia já estar classificado, tranquilo, e deixou para o Clássico. Essa é a verdade. A gente vai trazer, teve estreia do Nézer Villarreal, teve estreia do Gerson, e vamos falar um pouquinho sobre isso agora, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hypa esse vídeo, tá? Então, vamos falar tudo sobre Cruzeiro aqui agora. Se você puder me seguir nas outras redes sociais, lá eu também falo de futebol todos os dias pra você, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. O Cruzeiro que foi a campo, eu vou até pegar o time do Cruzeiro aqui, ó. Foi a campo de Cássio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Cauã Prates, Rian Guilherme Japa, Arroio, Gerson, Kaique Kenji e Chico da Costa. E, cara, esse jogo é um jogo muito... Cara, é muito louco e pode ser explicado pelas estatísticas, né? O Cruzeiro teve 76% de posse de bola contra 24%. Teve 33 finalizações, 4 defesas do goleiro, 19 escanteios. Foi um amasso completo do Cruzeiro. 10 faltas e apenas um cartão amarelo no campinho de finalizações, cara, é uma loucura. É finalização de tudo quanto é jeito, mas a bola não entrou. E não importa, não adianta, né? A ineficiência foi muito grande. O Cruzeiro começou avassalador, começou muito bem, chegando principalmente pelo lado esquerdo ali com o Kaique Kenji. O Kenji fez uma partida interessantíssima, tá? Interessantíssima. Claramente, o Tite pede pro Kaique Kenji, está pedindo pro Kaique Kenji finalizar mais. O Tite está trabalhando com muita... ultrapassagem, né? O lateral do Tite, ele tá pedindo pra fazer muita ultrapassagem. O Fagner ontem subiu menos, deixava mais pra Arroio. O Gerson caía muito pro lado direito. Tem determinados momentos que até o Kaique Kenji veio pro lado direito e ele começou no esquerdo com o Arroio. E os pontas do Cruzeiro, o Kaique Kenji e o Arroio, fizeram uma partida bem interessante, tá? Bem interessante. Muito volume, criando muitas finalizações. Criando muitas jogadas, trazendo situações de perigo. Teve o chute do Gerson, teve 2 chutes do Kenji, teve defesa do goleiro, teve a cabeçada do Arroio no primeiro lance, no cruzamento do Kaique Kenji. Teve várias finalizações, tô falando de algumas. E o Cruzeiro com muito mais volume, sofreu alguns contra-ataques, mas nada muito assustador. E aí no segundo tempo, o Cruzeiro continuou nesse ritmo, continuou esse volume. E cara, numa desatenção, numa dormida da zaga, num apagão, eu diria, o João Marcelo vai mal, parece que ele desequilibra, né, ali, cabeceia a bola pra trás. O Fagner vai mais mal ainda. E mérito do lateral de acreditar e finalizar a jogada, né? Acreditou, deu tava por cima depois que o Cássio já tinha saído, foi contra o Otávio, e fez o 1-0. E aí, rapaziada, parecia ontem que o Cruzeiro, ele podia ter mais 48 horas de jogo que a bola não ia entrar. Não ia entrar. Uma partidaça do goleiro do Democrata. Até destacar o nome dele, o Túlio. Cara, uma partidaça, fez grandes defesas. Pra mim, a principal delas, depois ele botou vários jogadores titulares, botou o Matheus Pereira, botou o Caio Jorge, botou o Christian. Quem mais que entrou? Entrou o Otávio e o Nézer Villarreal. Cara, ele botou todo mundo, foi pra cima. Teve a estreia do Gerson, vou falar sobre isso, tá? E a bola não entrava. E tem uma bike absurda do Caio Jorge, o goleiro pega, tem cabeçada, o goleiro pega, e finalização, o goleiro pega. Foi, assim... Foi um jogo muito engraçado. Era um ataque contra a defesa, mas o Cruzeiro obviamente, tem algumas falhas que são claras pra mim. A transição defensiva do Cruzeiro ainda não tá legal. A defesa do Cruzeiro ontem não passou tanta segurança. Mas o Cruzeiro foi um jogo tranquilo, cara. E não passar segurança não quer dizer que, ai, Matheus, você tá falando que o time sofreu? Não, tô falando que em 1-2 lances poderia ter sido mais tranquilo, mais firme, e não aconteceu isso. Mas o Cruzeiro não conseguiu a vitória. E essa vitória, ela dá uma emboladinha, porque o Cruzeiro podia praticamente classificar no seu grupo, ir a 9 pontos e abrir um jogo, 2 jogos de diferença aí na classificação. Agora tem um clássico pela frente. E se perder, pode até ser ultrapassado, né? Pelo Atlético. Quer ver, ó? Classificação aqui, ó.
É. O RT Democrata no grupo do Atlético, 1 com 7, 1 com 8. O Atlético precisa vencer urgente, né? Muito complicada a situação do Atlético, mas muito complicada. O grupo C, Cruzeiro com 6 pontos, o North com 5, o Taberito com 4 e o Atlético com 4. Então todos esses ainda com chance de classificação e todos esses podem passar o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhasse a 9, né? E não foi exatamente isso que aconteceu. Então, um jogo clássico, né? O Atlético vale a vida. O Atlético precisa vencer urgentemente. Se não vencer, vai ter muita dificuldade. Depois vai ter que fazer 9 pontos, mas tem 12 a disputar. Vamos ver o que o Atlético vai aprontar nesse jogo. Mas o Cruzeiro, ainda assim, para mim, chega como favorito, tá? E eu vou falar sobre isso depois. Primeiro, eu queria destacar alguns atletas, porque o que acontece, gente? Existe uma situação que é a derrota, existe a situação que é o resultado, mas eu acho que o Cruzeiro e o Atlético, eles estão fazendo claramente uma situação que a gente não tá pronto para falar, que eles estão poupando, né? Eles estão trazendo o ritmo do jogo, eles estão usando o estadual como teste, eles estão progredindo e dando mais minutagem para o atleta. O Cruzeiro botou muito mais tempo, hoje o Japa tem jogado todas as partidas, o João Marcelo, né, que também participou, mas eu acho que a gente tem que destacar alguns atletas, peraí que eu deixei anotado aqui. Vamos lá. Tem alguns atletas que eu acho que a gente tem que destacar nesse jogo, né? O Japa vai ser um cara muito útil pro Cruzeiro, tá? O Japa é um cara muito útil pro Cruzeiro. Muita qualidade, tem ganhado mais minutos, fez mais uma boa partida, jogando de segundo volante, que nem é tão a dele assim, mas ele tá jogando ali, tá fazendo muito bem essa função. Um cara que progride bem com a bola, que chega bem no ataque, que acha passes, um cara muito interessante. Kaique Kenji, a mesma coisa. Ótimo jogador, claramente o Tite tá dando mais confiança pra ele, tá botando ele mais pra jogar, tá pedindo pra ele finalizar mais, ele tá participando mais ativamente do jogo. Ele ontem finalizou do lado direito, do lado esquerdo, conseguiu cortar pra dentro, fazer cruzamento. É um cara muito agudo, muito forte no 1 contra 1 e um cara que pode sim dar trabalho pra defesas adversárias no Brasileirão, e o Cruzeiro pode aproveitar. Tá? É um cara que o Cruzeiro tem que dar mais tempo, ótimo jogador, tem muito bom passe, boa finalização. Acho que peca algumas vezes na tomada de decisão, mas é normal pela idade e tá muito bem. Arroio, a mesma coisa, ganhando mais minutos e provando que ele realmente é um cara diferente. Pra mim é um dos caras mais agudos do elenco do Cruzeiro. Finaliza muito bem, tem bom passe, tem boa qualidade. Acho que o Cruzeiro tem que saber valorizar muito o Arroio. Muito bom jogador também. O Japa aí, isso que... e o Cauã. Cauã, mais uma vez, pra 17 anos, cara, tá jogando muito bem também. Mais uma boa partida dele, um cara muito tranquilo. Não, foi o único da zaga ali que não falhou, né, no gol, né? Não tava perto ali do lance, não fazia sentido ser ele, foi bem. E o Rian Guilherme. O Rian Guilherme tá melhorando e ajudando melhor essa transição defensiva do Cruzeiro. Roubador de bola, bom jogador. Acho que pode ser um ótimo reserva pro Romero. Acho que ele hoje tá ficando mais pronto que o Wallace. É um cara que o Cruzeiro pode olhar com outros olhares pra melhorar essa pré-temporada aí, né? Trazendo isso como pré-temporada, mais minutagem, pra ele ser útil durante a temporada. Pode resolver alguns problemas quando o Romero for expulso, ou o Romero tiver tomado terceiro cartão amarelo, ou até tiver fora. Eu acho que é um cara que vai ganhar mais minutos, que tá ganhando mais confiança com o Tite, tá? Tite explicou porque ele não usou o Bruno Alves, né? Falou que tem um jogador, um zagueiro ótimo, promissor, mas que ele já falou pra ele, no particular, que tem algumas coisas que ele precisa melhorar. E uma ótima estreia do Gerson, né? O Gerson é um cara tranquilo, mais fluidez, falou que tá sentindo, óbvio, sentiu um pouco fora do ritmo, né? Ainda não tá 100%, mas é um cara que tem muita qualidade, que com certeza vai dar alegrias pro torcedor aí do Cruzeiro, porque é um cara que você já vê que é diferente, né? Ele já tem um nível. E jogou aonde a gente falou que ele poderia jogar, que era de 10 no lugar do Matheus Pereira. Depois o Matheus Pereira entrou. Ele pode jogar também de segundo volante, caso precise. É um cara que ele pode jogar aberto pela direita. O Christian ontem entrou e também participou bem do jogo. Então, assim, o Gerson ele dá várias opções para variações do Tite de acordo com o jogo. E ele vai jogar e ser titular em todas elas, né? Acho que só não vai ser titular absoluto se o Matheus Pereira tiver posição, porque tem que jogar os dois. Mas se não tiver, ele vai jogar na do Matheus também, se precisar. Por isso que eu acho que o Cruzeiro não vai atrás de um reforço pra camisa dessa, tá? Pensando em resultado, foi um resultado pífio, resultado vergonhoso, né? Pensando em resultado, mas pensando em desempenho, não. E eu acho que o desempenho do Cruzeiro não foi tão ruim assim. Poderia ter saído com a vitória, poderia ter vencido a partida. Não foi eficiente. Finalizou muito, o que é normal. O Atlético também fez isso contra o North lá, se não me engano, foi o North. Não, contra a Tombense. Muitas finalizações e pecando, e essa bola não entrando e não saindo com resultado positivo.
Isso acontece nessa temporada, os caras não estão prontos ainda, fisicamente não estão prontos, não estão tão entrosados, mas isso vem com o tempo e já já tá todo mundo acertado aí e para continuar fazendo um bom brasileiro, tá? Eu acho que é isso sobre esse jogo, uma derrota que é horrível, né? Pro torcedor cruzeirense é um resultado pífio, é um resultado que tem que ficar puto, mas cara, acho que tem que ter calma, tá? Acho que todo mundo tá usando o Mineiro aí, o Atlético dá pra ver isso também. A gente fica puto mais pela desorganização do Atlético, pelas mini crises que acontecem, mas o Cruzeiro não está acontecendo isso nesse momento, então eu não acho que é pra desespero. Para o Cruzeirense aí não precisa caçar essa crise agora. Beleza? É isso. A gente vai falar depois sobre o clássico, vamos fazer um vídeo sobre isso, mas tamo junto, é nóis.